Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 50 dias para um Pentecostes pleno em clamor ao Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. 42º dia. Espírito de sabedoria e inteligência. É isso mesmo, espírito de sabedoria e inteligência. É o Espírito Santo quem nos traz a verdadeira sabedoria e que nos dá a inteligência do céu, a verdadeira inteligência, a inteligência que gera fruto, a inteligência que não fica só na aparência, só por fora, mas que adentra as profundezas, e a sabedoria que nos ajuda a fazer as coisas conforme o coração de Deus. Precisamos ser assim, cheios do Espírito Santo. Por isso que a cada dia nós estamos nesse passo a passo, colocando gota por gota nesse copo que somos nós, até que transborde e se torne um rio de água viva. Para isso vamos rezar a ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Divino Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador de nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós os rogamos, ouvi-nos.
para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 42º dia. Espírito de sabedoria e inteligência. Qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, não será nada se lhe falta a sabedoria que vem de vós. Salmo 9, versículo 6. Os dois primeiros dons messiânicos indicados no livro do profeta Isaías são sabedoria e inteligência, ou entendimento, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2. Qual é a diferença entre os dois? A palavra sabedoria aparece cerca de 359 vezes na Bíblia e em sentido muito diferente da especulativa sabedoria grega. Filosofia literalmente significa ser amigo da sabedoria. Na palavra de Deus, a sabedoria é colocada no contexto do dia a dia como capacidade de tomar a decisão certa a partir do coração de Deus. É pensar como Deus pensa e agir como Deus agiria se estivesse no meu lugar. Existem na Bíblia livros que condensam esse tipo de saber, os livros sapienciais. O livro da sabedoria nos diz: qualquer homem, mesmo perfeito, entre os homens, não será nada se lhe falta a sabedoria que vem de vós. Livro da Sabedoria, capítulo 9, versículo 6. Uma das páginas recentes mais belas sobre a sabedoria nos vem do Papa Francisco. É a graça de poder ver tudo com os olhos de Deus. É simplesmente isto: ver o mundo, as situações, as conjunturas e os problemas, tudo com os olhos de Deus. Nisso consiste a sabedoria. Às vezes nós vemos a realidade segundo o nosso prazer, ou em conformidade com a situação do nosso coração, com amor ou com ódio, com inveja. Não, esse não é o olhar de Deus. A sabedoria é aquilo que o Espírito Santo realiza em nós, a fim de vermos todas as realidades com os olhos de Deus. Esse é o dom da sabedoria. Isso foi na audiência geral de 2014 que o Papa Francisco falou. E o dom da inteligência, ou entendimento, não seria a mesma coisa? Se a sabedoria é o saber do saber, o entendimento é a capacidade que o Espírito nos dá de entrar no interior desses saberes saborosos. É entender para além das aparências. Sobre o dom do entendimento, o apóstolo Paulo explica: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus preparou para aqueles que o amam. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 ao 10. A palavra inteligência vem do latim intus legere, ou seja, ler por dentro. Somente pessoas sintonizadas com o Espírito podem fazer essa leitura interior. Oremos para que o Espírito de sabedoria e entendimento adentre em nós, transforme a nossa vida e nos faça entender e saber aquilo que Deus quer, para que possamos ir além daquilo que é humano.
Ora la bandara la baiara la. Vem sobre nós, ó Santo Espírito. Xerere bandara la barala iara la. Dai-nos o sabor dos saberes e a capacidade de ultrapassar as aparências e entender o que está no interior das coisas. Ora la bandari ketere bandara la barala iara la. Erele bandar, o que está no interior das situações, Espírito Santo. Xerere bandari keterele bandara la. E o que está no interior das pessoas. Xerere bandara la baiara la. Fazei de nós sábios. Xerere bandari ketere bandara la. Capazes de decidir. Xerere bandara la barala. E entender segundo o coração de Deus, ó Santo Espírito. Ora la bandara la barala iara la. Visita os nossos corações. Visita os nossos pensamentos e os nossos entendimentos, ó Santo Espírito. Ora la bandari ketere bandara la barala. Afasta de nós toda divisão, xerere bandara la barala. E toda inveja, toda autossuficiência. Ora la bandari ketere bandara la. Vem sobre nós, ó Espírito Santo. Xerere bandara la barala yara la. Erere bandari yara la. Faz com que sempre sejamos unidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.